Muito bem, o convite agora é para que você realize uma atividade, na verdade 2 atividades, né? Eu vou te propor 2 atividades, a realização de 2 atividades. É importante que você tenha sempre em mãos o seu PLT, que é um livro de referência. É nessa fonte que você deverá buscar as informações necessárias para sanar suas dúvidas. Com certeza é uma fonte muito enriquecedora. Outra fonte importante é o seu caderno de atividades, que tem também informações adicionais àquelas encontradas no seu PLT. Tem atividades, exercícios que você, ao realizar, ao responder às atividades, com certeza você terá a possibilidade de refletir sobre as questões, ampliar seu entendimento, buscar outras fontes, enfim. É preciso, portanto, utilizar o material que você tem aí disponível e que são materiais importantes para que você tenha condições não só de acompanhar a disciplina, mas de aprofundar o seu entendimento em relação à temática que está sendo desenvolvida. Mas vamos aí à atividade 1 que eu trouxe para você. Atividade 1. Então, o que é que nós temos aqui? As diferenças entre as regiões brasileiras foram construídas historicamente e em função de inúmeros fatores, como nós já sabemos. São Paulo se destaca como o mais importante centro financeiro brasileiro. Ocorre que em meados do século XIX, era uma cidade pequena e com baixa densidade populacional. O que é que aconteceu com São Paulo, não é? Então, num espaço de aproximadamente um século, a região se transforma, destacando-se das demais. Qual que é o desafio? O desafio é que você explique quais foram as condições que fizeram de São Paulo o principal centro industrial e populacional do país. Quais foram essas condições? O que é que você acha? Após a leitura do material, após a análise realizada, após as reflexões, os estudos, o que é que você acha? Algumas condições foram colocadas como condições fundamentais para que São Paulo chegasse no desenvolvimento industrial que chegou. Aprendeu com os erros, principalmente do Rio de Janeiro. Aprendeu que algumas técnicas deveriam ser incorporadas à produção. E o fez. Incorporou técnicas, aprimorou essas técnicas e incorporou também, sabe o quê? Incorporou maquinário no seu processo produtivo. Só que São Paulo, a gente precisa também destacar que São Paulo contava com um expressivo espaço de terras férteis, disponíveis para a lavoura, além do clima adequado para que se desenvolvesse a cultura do café. Então, esses aspectos precisam ser colocados. Existem aí, portanto, os determinantes da natureza, os determinantes naturais. Mas também tem todo um processo que implicou no posicionamento das pessoas que estavam envolvidas nesse processo e que deu a característica, o diferencial para esse processo produtivo. Então, São Paulo não só aprende, como implementa. Alguns teóricos dizem que a vinda da mão de obra imigrante, a vinda dos estrangeiros para a produção, como força de trabalho na produção do café, principalmente na região de São Paulo, representou também um importante diferencial, porque esses imigrantes, esses estrangeiros, vinham já com alguns conhecimentos já constituídos a partir da referência que tinham no seu local de origem. Então, a própria forma de organização do trabalho, a disponibilidade para o trabalho, o conhecimento, a própria questão da cultura dos europeus que vinham para cá,
acabavam sendo um fator importante e que acabavam agregando mais valor no momento em que se seguia para um processo produtivo, em que se partia para o processo produtivo. Então, é preciso também destacar, além de todos esses aspectos que eu coloquei aqui para você, essa questão. A força de trabalho imigrante representou um diferencial. Aí você vai dizer, mas o imigrante não ficou só em São Paulo. Não, mas o Rio de Janeiro permaneceu com a força de trabalho escravo ainda durante muito tempo. São Paulo já foi fazendo essa mudança, mas primariamente de maneira a ter incorporado essa força de trabalho de forma mais rápida, vamos dizer assim, no seu processo produtivo. Muito bem. Questão 2. Desculpa, questão 2 não. Atividade 2. Na verdade, a atividade 2 acaba dando continuidade às nossas reflexões acerca do desenvolvimento da região paulista. Então, vamos lá. Em comparação com as demais regiões brasileiras, São Paulo apresentou diferenciais que foram básicos para o desenvolvimento industrial no estado. Apresentou alguns diferenciais, não é? A industrialização da região teve início vinculado à atividade cafeeira, beneficiando-se da renda gerada pelo seu setor. A crise mundial do café só fez levar a efeito a transferência do processo de acumulação de capital gerado pelo café para o setor industrial. Então, veja bem, a atividade cafeeira era uma atividade que gerava muito lucro. E esse lucro também era revertido em benefício da atividade por meio de atividades relacionadas. Por exemplo, o comércio, por exemplo, a indústria de bens de consumo. Então, na verdade, a atividade cafeeira, a atividade agroexportadora, acaba criando condições para o processo de industrialização pelo acúmulo de riquezas que ela gera. Então, São Paulo se aproveitou bem dessas condições, dessa situação de enriquecimento criado pela atividade de exportação, de produção e exportação, claro, do café. Então, são criadas as condições básicas para o desenvolvimento da industrialização a partir da riqueza que é produzida por meio da cultura do café. Muito bem. Explique qual era a visão dos cafeicultores paulistas e que foi determinante para o desenvolvimento da região. Vamos lá. Qual que era a visão dos cafeicultores paulistas? Por que isso é colocado em pauta? Porque é preciso destacar que realmente havia uma visão empreendedora desses cafeicultores. Empreendedora no sentido de estimular as atividades relacionadas, estimular o transporte, estimular as oficinas, estimular o comércio. Isso tudo era vinculado à atividade cafeeira, mas os produtores de café compreendiam que essas atividades precisavam ser estimuladas como uma forma de manter este complexo integrado, interligado, funcionando e produzindo o quê? E gerando o quê? Gerando lucro, gerando riqueza. Outro aspecto que a gente precisa colocar
precisa considerar é que também esses cafeicultores paulistas procuraram formas, procuraram políticas para garantir a atividade cafeeira. Então, claro, isso tudo representa o domínio de um grupo, de uma elite que tinha força no país. Mas, enfim, em que pese esse fato, também é verdadeiro afirmar que esse grupo, essa elite, tinha a preocupação de construir políticas essas que fossem favoráveis à manutenção, ao desenvolvimento e manutenção da atividade cafeeira. Então, veja, é preciso destacar essa visão, a visão empreendedora que os cafeicultores tinham e que propiciou e que criou condições para o desenvolvimento da atividade cafeeira e, em decorrência do desenvolvimento da atividade cafeeira, acontece também um incremento à industrialização. É claro que o café passou por crises. E já no início da República, já se configurava uma crise e, por meio de interferências políticas, se assina o convênio de Taubaté. O que foi esse convênio de Taubaté? Foi uma estratégia criada pelos cafeicultores, de maneira que o Estado seria, por meio deste convênio assinado, o Estado seria responsável para manter esta economia em funcionamento, comprando o café em face a alguma crise. Então, o convênio de Taubaté procurava garantir exatamente isso, que o Estado iria adquirir o café produzido aqui quando o país estivesse diante de uma crise internacional. Com isso, o que é que os cafeicultores visavam? Visavam garantir a manutenção e o pleno desenvolvimento da atividade cafeeira, da cafeicultura. Então, esses fatores todos reunidos deram as condições necessárias, as condições essenciais para o desenvolvimento da industrialização da região paulista. É preciso também destacar as indústrias de bens de consumo. Por quê? Porque havia um incentivo, um incremento à urbanização. E a urbanização requeria também o desenvolvimento de indústrias de bens de consumo. Por exemplo, indústrias de chapéu, indústrias de alimentos, indústrias de calçados, indústrias de roupa. Tudo isso provoca cada vez mais o enriquecimento da região e o fortalecimento da atividade industrial. Portanto, esses são os diferenciais que fizeram de São Paulo o polo econômico no qual ele se transformou.